Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja dos nossos irmãos lá em Corinto, tá bom? Capítulo 1 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3 em diante, tá bom? Um beijo para todos vocês, né? Continue conosco. Quinta-feira nossa live ao vivo na igreja, Cura Divina e Libertação. E vamos dando mais informações no decorrer da semana, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler a palavra agora, tá bom? A partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Deixa eu só grifar aqui. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Deixa eu colocar essa letra aqui, Pai. Glória a Deus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Pois assim, com os sofrimentos de Cristo, transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém? Deixa eu orar um pouquinho por você, com você. Deixa eu fazer uma oração. Vamos clamar a Deus antes de ler, de estudar a palavra. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos nessa noite, nós te buscamos, Pai, que através do Teu Espírito, Senhor, venha iluminar a nossa mente, venha alcançar, Deus, as famílias, Pai, as pessoas que estão nos assistindo e entrando em cada lar. Ó Deus, eu não sei nesta noite, eu não conheço, Pai, o que cada um está passando ou sentindo, mas eu sei que Tu és poderoso para fazer, para nos consolar, para nos dirigir, Senhor, e para nos levantar. Eu te peço em nome de Jesus por este estudo, por este tempo de leitura da palavra e reflexão, Pai, e que na bondade do Senhor e da Tua misericórdia sejam transbordados em nós o Teu favor. Eu peço, eu oro por cada um que está conosco, pelos nossos irmãos que não estão conosco, mas também, Senhor, está nas nossas orações. Eu te peço, te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados? Eu escolhi hoje, esse texto para meditar a respeito da fonte. Quando nós lemos aqui o título, o subtítulo desse estudo, Deus é o nosso Consolador, né? Deus é o nosso Consolador. Ele é a fonte da consolação. Quando nós usamos o termo Pai aqui, que eu li, e diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias. O que significa isso? De onde procede tudo, é a fonte, né? Deus, Ele é a nossa fonte. O que é a fonte, irmãos? A fonte é de onde gera. A fonte é de onde nasce. A fonte é de onde alimenta, né? Nós costumamos de repente falar, mas olha, eu vi tal coisa, mas qual é a fonte? É de onde originou-se. Alguém alimentou aquilo ali. Qual é a fonte disso? É uma fonte segura? Não é o termo que usamos, né? Mas é de fonte segura, porque queremos saber realmente a verdade. Queremos saber se realmente procede.
Então o estudo dessa noite é muito simples, mas vai nos orientar que Deus, como nosso Consolador, é a fonte. É dele que procede as misericórdias. Está aqui escrito no capítulo 1 e no versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai. Ele não é apenas um Deus que nós devemos tomar por medo. O nosso Deus, ele não é para ser muitas vezes mal compreendido. Por que nos sobreveio tanta desgraça? Por que nos sobreveio tanta tristeza? Muitas pessoas perguntam: mas por que eu estou passando por tudo isso? Por que esta enfermidade? Por que este problema? Por que esta guerra familiar? Por que, meus amados, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava estudando aqui agora à tarde a palavra de Deus, e eu fui estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre José. Pensa, José e Jacó, é claro, não tem como falar de José se não falar de Jacó e Israel, mas pensa numa família em que Deus escolheu, Deus abençoou, Deus decretou sobre Jacó, quando ele estava lá, indo para Padarã, e ali ele encontra com Deus, e ali ele tem um grande problema, que ele fugia da morte, e Deus resolve abençoá-lo e dar promessas para ele. Pensa numa família que teve a promessa de Deus, mas teve muitos problemas, de todos os tipos, entre família e irmãos, pai e filhos, e entre irmãs que eram esposas de Jacó. E muitas pessoas perguntam nos dias de hoje também, talvez como, da mesma forma: mas por que me sobreveio tanta aflição? Foi o que talvez, muitos, quando Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, cansado, e o anjo diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele questiona, entra em discussão com o anjo, porque ele quer provar que ele era que era uma tristeza a vida deles. E ele fala: ah é? Mas se Deus acha que pode libertar os israelitas agora das mãos dos midianitas, por que nos veio tanta maldição? E às vezes é hoje o que muitos falam. Às vezes até me pego como pastor ouvindo mais pessoas questionando o porquê de tantas as coisas duras que estão passando, ao invés de glorificar. O segredo está em que nós devemos conhecer a fonte. Todo homem que conhecer a fonte, que é Deus, e não somente Deus, porque está aqui no capítulo 1, 3, bendito seja o Deus, nosso Deus, mas e também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, Pai, de novo, das misericórdias e fonte de toda consolação. O nosso Deus, Ele deixa a sua glória. O nosso Deus deixa o teu trono de glória e permite-se apresentar-nos a nós humanos como filho dele próprio, sendo ele o próprio Deus, cheio de misericórdias para transbordar em nós e para nos consolar. Amado, quando eu quero pegar aqui o texto, Paulo está explicando que as tribulações que eles passam, ele e supostamente Timóteo que está com ele, é para a consolação dos irmãos da igreja de Corinto. Ou seja, nós não devemos questionar o que nós passamos, nós devemos confiar que existe um Deus e Pai. Agora que eu vou entrar na palavra Pai. Quando nós falamos de um Deus, fica distante para muitas pessoas. Para muitos, a identidade da palavra Deus, ele fica num alto, distante, longínquo,
em que as pessoas têm dificuldade de chegar até Ele. As pessoas às vezes falam da boca para fora de Deus, mas distante na mente e no coração. Mas o apóstolo Paulo, ele nos aproxima com esse texto dizendo que bendito seja o Deus e Pai. A princípio, porque Ele é o unigênito, Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele se preocupou comigo e com você. O nosso Deus se preocupou em nos reconciliar com Ele mesmo, mas na forma de filho. Primeiro Ele gerou, porque Ele é a fonte. Nós só podemos alcançar a consolação, o amor, o perdão, a graça divina, porque primeiro Ele se manifestou dessa forma. Não por pouco que em João diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando diz o Verbo, ele sai da palavra. Ele deixa a palavra e passa a existir. A existir significa real. O nosso Deus não é um Deus de palavra apenas. Ele é um Deus de manifestação. E para que houvesse o consolo, para que houvesse a misericórdia, para que houvesse a graça, para que houvesse a esperança e a salvação de fato, foi preciso que o Verbo, a palavra, se transformasse humanamente para nos conhecer de perto as nossas aflições, as nossas tribulações. E quando a palavra Pai está aqui, o apóstolo Paulo, inteligentemente, ele quer passar e ensinar os irmãos da igreja de Corinto, porque ele tem experiência. Paulo transborda a graça. O apóstolo Paulo, ensinando Timóteo com ele, transborda a misericórdia, transborda a esperança, ainda que passando por lutas, perseguições, muitas vezes prisão, açoites, frios, naufrágios. Então o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto para dizer-lhe que há um motivo deles passarem por aflições, mas que eles transbordam o que nele transbordou por meio de Cristo. A fonte de onde nós nos alimentamos precisa ser uma fonte da verdade. O que ele diz? Bendito seja o Deus e Pai. Ele começa dizendo, por que o Pai aqui, a palavra Pai? Porque o Pai é de onde nasce, é de onde gera, é de onde procede. Então a palavra Pai aqui, eu vou transferir para a fonte, da raiz de tudo, a fonte. E ele fala assim, olha, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, ele já se transforma, veja bem, estuda com o pastor aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, ou seja, no único Filho. Ele transforma a maneira com que Ele quer chegar até o ser humano, chegar até a mim, até a você, até a palavra mundo, não no sentido carnal, pecado, mas no sentido humano. Porque Deus amou o mundo, não amou a terra, não amou os prédios, não amou o planeta simplesmente, Ele amou o homem, a natureza, o ser humano, que entregou o seu Filho unigênito, a que Ele estabeleceu uma relação de Pai, de Deus agora para Pai e Filho, o próprio Deus sendo fonte de onde procede. Por isso que Jesus é chamado fonte da água da vida. Por isso que Jesus é chamado de fonte, né, de justiça. Por isso que Jesus é a fonte, né, de toda a esperança e salvação. Ele é a fonte, é do trono que corre, é o rio que corre do trono de Deus.
é onde nasce, gera. Jesus foi gerado na misericórdia do Pai, no amor do Pai, para que eu e você fôssemos também tomados por filhos e achegados ao Pai. Vamos à palavra Pai, eu disse então, que é porque gera, é porque dali procede, nasce, é a raiz. E eu usei o termo Deus fonte, por isso que ele fala Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Quando ele gera Jesus, que é o seu único filho, ele abre as misericórdias para eu, você, para nós, nos tornarmos filhos de Deus, para sermos consolados, para sermos perdoados em misericórdia, apesar das nossas fraquezas. Porém, todavia, que nos consola em todas as tribulações. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus ele é fonte de consolação, de amor, de misericórdia, então significa que por ele nasce todas as coisas que é o bem. A pergunta que eu disse aqui, por que muitos fazem? Olha, por que nos sobrevém tanta desgraça? Por que nos sobrevém tanta aflição? Não vem de Deus. Nenhuma desgraça provém de Deus. Nenhuma aflição provém do Senhor. Lá no livro de Tiago, o próprio autor, que é Tiago, ele diz que o homem, pelas suas próprias concupiscências da carne, ele atrai o próprio mal. Porque a carne, é claro no livro de Tiago, não dá tempo de eu lermos. O homem, por causa que ele busca na concupiscência, no desejo da carne, ou seja, ele alimenta a carne. Então isso significa que o quê? Que não é de Deus. Nós somos e vivemos do que nos alimentamos. E onde é que eu disse para você que quando nós falamos de Deus como fonte, ele é de onde gera, a fonte é de onde jorra, a fonte é de onde emana, a fonte é de onde supre. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como é que está o teu coração? Ele tem buscado na fonte a consolação, o amor e a graça? Muitos têm buscado o quê? Em que fonte? Nós somos aquilo que nos alimentamos. Se nos alimentamos da fonte de Deus, que é Jesus, seremos cheios e transbordaremos consolação, amor e graça. Fonte de onde procede, o que alimenta. O que alimenta é o que dá força. Hoje, levanta-te, levanta a tua fé, levanta em nome de Jesus, alimenta-te da palavra, alimenta-te, transborda-te do que Cristo transbordou. Paulo fala, nós estamos aqui passando por tribulação para que vocês sejam consolados. Paulo está dizendo, eu e Timóteo, nós estamos aqui passando por tribulação, por aflição, mas também para que vocês sejam consolados, como nós fomos consolados e transbordados em Cristo. Uma vez que nós nos alimentamos da fonte, teremos tribulação sim, amado. Vamos ter tribulação, mas não questionaremos por que nos sobreveio, por que isso, por que aquilo. Nós saberemos que se estamos alimentados da fonte que é Jesus, suportaremos todas as coisas e passaremos a tribulação para também dar consolo aos que não entendem, aos que não conhecem, aos que não praticam, mostrando para eles que onde eu me alimento e do que eu me alimento é o que me fortalece. O próprio Paulo escreve à igreja de Filipenses que ele suporta aprendeu a suportar todas as coisas, quando ele tinha, quando ele não tinha. E ele fala, olha,
tudo posso naquele que me fortalece. Porque é fonte, porque é onde eu busco. Se eu só ouço coisas más, ruins, vou me alimentar de coisas ruins. Se eu só ouço mentiras, se eu gosto de andar com pessoas que só falam mal, criticam, julgam, vou me tornar igual, semelhante. Mas se eu andar com Jesus, se você andar com Jesus na palavra e no Espírito, sereis alimentados das coisas lindas e boas e vai transbordar para aquele que está sofrendo. Irmão, uma pessoa quando está sofrendo num momento de angústia, se ele procurar o ímpio, talvez o ímpio vai falar coisas horríveis, vai questionar Deus, vai colocar caraminholas. Mas se alguém estiver sofrendo e falar com um cristão, Deus usará a boca do cristão. Ah, mas ele é pastor. Não! É do que ele se alimenta. Ah, mas ela é pastora. Não! Você pode encontrar irmãzinhas simples, irmãozinhos, diáconos, músicos, que são cheios, que se alimentam na fonte, que ao ser ali comunicado alguma dor, uma aflição, ele vai ter uma palavra, ela vai ter uma palavra de ânimo, de consolo, porque daquilo que nós nos alimentamos, nós oferecemos e transbordamos. O que deve exalar em nós? Daquilo que nos alimentamos, irmãos. O amor ou o ódio? Qual fonte que exala o amor? Qual fonte que exala o ódio? Rancor ou graça? Bondade ou maldade? Misericórdia ou julgamento? Paz ou guerra? Cristo ou Belial? Do que nos alimentamos? Do que ouvimos? Sabe, irmãos, nós temos necessidade de nos alimentarmos da palavra, dos cultos, dos louvores, de conselhos, de estudos. Nós temos necessidade constantemente para que nossa vida exale o bom perfume de Cristo. Nós necessitamos de estar pronto, preparado. Isso não nos livra de aflição. Ontem ainda eu estava fazendo uma visita à noite. E eu dizia para a pessoa que eu visitava e orava por ela: não desista. Troca a fonte. Não desista, não é o que Deus sonhou para você. Deus, ele não é fonte de horror, ele é fonte de vida. Deus não é fonte de ódio, ele é fonte de amor. Deus não é fonte de injustiça, de julgamento, porque próprio João 3,17 diz que ele não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque ele é fonte de amor, ele é fonte de misericórdia. Mas como é que nós nos transformamos e recebemos tudo isso? Quando permitimos. Paulo fala assim: que nós sejamos consolados porque recebamos de Deus e possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, meus amados, existe um segredo, né? O que nos alimenta é o que sai da fonte, mas o que nós vamos passar é o que nos torna fonte disso também. Eu quero falar nesta noite aqui para você de algo interessante. Jesus é a fonte, nós somos os canais. Ele disse: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. A fonte de nutrir, de dar toda a força que os galhos precisam, as varas, é o tronco. Então, se ele é a fonte de misericórdia, graça e paz, nós somos os canais. O canal é aquilo que recebe da fonte. Vamos pegar a represa Itupararanga, lá no alto da Serra de São Francisco. Ela é a fonte. As minas, o olho d'água, né, que ali surgem, represam. Depois dali para a água chegar até nós, dali para a água chegar até mim, você, a cidade toda, para
fazer o saneamento, é preciso de tubulações, canais que tiram da fonte e levam até o necessitado. Jesus é a fonte, porque Ele é o único Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que é Pai de toda a misericórdia, mas nós somos os canais. Paulo está dizendo: eu também sou um canal. Assim como Cristo exalou em mim, eu estou aqui para exalar para vocês, irmãos, a consolação na tribulação, na angústia. Sejamos eu e você, irmãos, canais nessa noite, tá bom? Canais de bênção, canais de maravilhas, canais de esperança, canais de alegria, canais de boas novas do Senhor, canais de toda a dádiva do amor de Deus, para transbordar aos que sofrem e aos que perecem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nosso tempo não permite mais, eu quero orar por você agora. Fica então este estudo. Qual é a fonte que você tem se alimentado? E se você tem se alimentado da verdade da palavra, da graça e da misericórdia, exale, dê uma boa palavra, faça bons conselhos, não julgue, mas tenha misericórdia. Não aplique a sentença, mas ore. Seja um canal das águas tranquilas do Espírito Santo a consolar os que estão sofrendo, os que estão agora